homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Certo de um homem esteve aqui. Convidamos agora o nosso irmão Eduardo para a exposição da noite e desde já agradecemos a ele pela sua colaboração. Obrigado, Eduardo. Aí, boa noite a todos. Disse Jesus, o mestre da vida, que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, ali ele se faria presente. Então, com certeza, o mestre está entre nós esta noite. E antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu queria perguntar, Dani, nós combinamos alguma coisa a respeito da mensagem? Combinamos, eu não me lembro, combinamos? Não, né? Pois a mensagem que a Dani trouxe trata justamente do assunto que nós vamos desenvolver hoje, né? A maneira como nós enxergamos a vida, né? Como disse a mensagem, a saúde, a doença, a riqueza, a pobreza, a felicidade, a tristeza, tudo começa dentro de nós. Da maneira
como nós encaramos a vida, né? E a reflexão da noite é justamente sobre esse ponto do Evangelho de Jesus, onde ele nos diz, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dentro ainda daquilo que a gente conhece por Sermão do Monte, nos versos 22 a 23, ele diz: os olhos são as lâmpadas do corpo, né? E a gente fica se perguntando o que ele queria dizer com isso, né? O que ele quer dizer com isso? Qual o sentido espiritual dessa ideia? Qual é a proposta de Jesus para nós, quando ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo? Então vamos tentar desenvolver um pouco o assunto hoje. E essa imagem, né, procurei um olhar bem expressivo, né, uma imagem de internet, para que a gente pudesse refletir sobre o que pode representar essa faculdade da visão, né? A faculdade da visão, ela tem uma dimensão material e uma dimensão espiritual, né? Então nós podemos chamar de visão material e visão espiritual, ou visão física e visão extrafísica. Do ponto de vista do nosso organismo, do nosso corpo físico, né, todos nós, acho que muitas vezes a gente acredita, né, quando a gente ainda não vai se inteirar dos fatos, que nós enxergamos com os olhos, né? Porém não é verdade, né? A medicina, a biologia nos informam que nós não enxergamos com os olhos, que nós enxergamos com os nossos cérebros, né? Os nossos olhos, o nosso nervo óptico, eles são um sistema biológico que capta a luz ambiente. E nessa captação da luz ambiente, com maior ou menor perfeição, a depender da saúde do corpo físico, essa luminosidade é convertida em impulsos eletromagnéticos, que são levados pelo nosso nervo óptico até no cérebro. E lá, esses pulsos eletromagnéticos são convertidos em imagem, de ponta cabeça. E o cérebro coloca as coisas nos seus devidos lugares. E aí nós temos o que se chama de visão material. Visão física. Enxergamos as cores das coisas, a forma, né? Podemos divisar o ambiente em que nós estamos. Só que não é propriamente desta visão que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da visão espiritual, que é uma faculdade não do corpo físico, mas uma faculdade do espírito. Ou, quando esse espírito está encarnado, da alma. E aí nós entramos na dimensão espiritual da visão, ou na visão extrafísica, se você quiser usar a terminologia da parapsicologia. E aí a gente descobre, estudando um pouquinho, nós vamos lá nos livros dos espíritos entender um pouco isso, que as visões física e extrafísica, elas compõem, na verdade, um único fenômeno. Porque as realidades física e extrafísica estão superpostas. É um imbricamento, é uma superposição de dimensões. Daí porque o médium consegue, quando entra na faixa de observação, verificar a presença dos nossos irmãos, o médium, né, que tem a faculdade da clarividência, consegue identificar a presença dos nossos irmãos do plano espiritual. Com certeza, se tiver alguém aqui com esta faculdade mediúnica, poderá verificar que não estamos sozinhos aqui nesta noite. Que estamos todos acompanhados e muito bem acompanhados, nesta realidade imbricada, superposta, realidade física e realidade extrafísica. Porém, e aí então vamos ver lá, né, o que diz o Livro dos Espíritos, né? Questão 369 do livro, antes de nós falarmos do sentido espiritual do que o mestre disse para nós, né? Questão 369, ele pergunta para os espíritos, para os nossos irmãos da dimensão extrafísica: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta: os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma.
manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho o está a ferramenta à sua execução. Então já vemos aqui, né? A faculdade da visão é da alma humana, é do espírito humano. Apenas através desse mecanismo biológico dos olhos, do cérebro, é que conseguimos ter contato com esta visão material do plano físico. Hoje, por exemplo, eu fui no oftalmologista, fui verificar como é que andar, quantas anda o meu equipamento, né? E vou ter que trocar de óculos, né? A notícia não é boa, mas tudo bem. Então aqui verificamos que a capacidade que nós temos de enxergar mais ou menos não está diretamente relacionada com a qualidade dos nossos olhos, porque essa é uma faculdade da alma. E veremos que a alma desenvolve essa faculdade não só de enxergar do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista extrafísico, conforme avançamos no nosso progresso moral. Conforme mais desmaterializados espiritualmente falando, temos a nossa capacidade de perceber, de percepção ampliada. E quem nos diz isso? Kardec diz isso para nós lá no ensaio teórico da sensação nos espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos, item 257. Então ele explica para nós, pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz. De que luz ele está falando? Da luz material. Coisa que, do ponto de vista do corpo físico, sem a luz nós não enxergamos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. Então, do ponto de vista espiritual, não dependemos nem da luz material para podermos perceber e ver e enxergar as duas realidades, física e extrafísica, né? E como é que essa faculdade se desenvolve, né? Kardec explica. É, contudo, mais extensa, ou seja, é melhor a nossa capacidade, a capacidade da alma de ver e de perceber mais profundamente, mais perspicazmente a realidade que nos cerca, né? Nas almas mais purificadas. Então, à medida que nós vamos nos melhorando espiritualmente, moralmente, intelectualmente, esta faculdade da visão se amplia. E começamos a poder enxergar matizes que não verificávamos antes, né? A alma, o espírito, tem, pois, em si mesma, a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Então, essencialmente, nós, como espíritos, temos todas as faculdades em perfeitas condições. Só que, de acordo com os nossos comprometimentos espirituais, muitas vezes trazemos no nosso perispírito marcas que demandam uma certa obliteração dessas nossas faculdades. Quando ou não fizemos uso adequado delas, e Jesus vai falar isso para nós, né? Ou abusamos, né, dessas faculdades. Então ele diz, na vida extracorpórea se vão desanuviando à proporção que o invólucro material, semimaterial se eteriza. Então, quando nós, desencarnados, né, lá estiver lá não, né, porque são realidades superpostas, né, na dimensão espiritual, à medida que nós avançarmos espiritualmente, moralmente, intelectualmente, a nossa capacidade de percepção também se amplia. De maneira que aquele ditado que diz que os olhos são janelas para a alma, né, não deixa de dizer uma verdade profunda, que não sei se o autor da ideia, que é o nosso Edgar Allan Poe, que é um escritor americano, se ele tinha essa percepção. Muitas vezes nós observamos, né, já dissemos assim, os olhos falam, né? A gente, de olhar nos olhos, principalmente das pessoas que nós conhecemos, muito poucas coisas precisam ser ditas. Muitas vezes, num olhar, nós já sabemos o que a pessoa está pensando e o que ela quer dizer.
quais são os sentimentos, quais são as emoções, né? De maneira que essa é a ideia que reflete diretamente esta realidade de que a visão é uma faculdade da alma humana. E é através da visão que a alma humana se expressa de maneira muito clara e muito nítida. Muitas vezes a pessoa não precisa nem agir, ela precisa mover um músculo. Apenas da maneira como ela olha para a gente já sabe o que está acontecendo. Principalmente, a gente aprende isso muito cedo, quando é criança, né? Quando você vai com seus pais, por exemplo, tem um pai que não precisa falar muita coisa. Ele olha, você já sabe que a situação não está boa para o teu lado, né? Dependendo da maneira como ele te olha, ou sua mãe, né? Então, essa introdução que nós fizemos serve para para que nós tenhamos a atenção realmente chamada para a importância da faculdade da visão, e que tem tudo a ver com a essência da mensagem que a Dani trouxe logo na abertura, e veremos que Jesus fala isso em profundidade para nós, né? Então, Jesus disse para nós, né, lá naquele verso, Mateus capítulo 6, versos 22 a 23. As lâmpadas do corpo são os olhos. De sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Aí, nós nos perguntamos, Jesus está falando de que qualidade de olhos? Está falando dos olhos materiais? Ou está falando dos olhos espirituais? Porque ele disse para nós, de maneira que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Será que ele está dizendo para nós que a maneira como nós olhamos as coisas, como nós olhamos as pessoas, como nós olhamos os acontecimentos da nossa vida, tem implicação na nossa realidade espiritual presente? Será que é isso que Jesus está falando para nós? Porque se tudo o que acontece na minha vida, todas as dificuldades, e as dificuldades são muitas, Jesus disse para nós, na terra tereis aflições, no mundo tereis aflições. Porém, não turbeis o vosso coração. Eu venci o mundo. E você também é capaz de vencer o mundo. E quando ele diz para nós, não turbeis o vosso coração, o que ele quer dizer? Ele está dizendo, olhe as coisas sempre pela melhor perspectiva. Procure deixar de verificar a vida a partir apenas do teu ponto de vista estreito e egoísta. Quando muitas vezes somos defrontados com situações difíceis na vida, esquecemos de olhar para o lado e verificar que há irmãos entre nós que passam por situações muitas vezes muito mais difíceis do que a que vivemos naquele momento. No entanto, deixamos de olhar para aquilo que temos, para aquilo onde estamos, quem está do nosso lado, para verificar aquilo que acreditamos que nos falta. E damos mais valor às ausências do que às presenças. E aí, será que os nossos olhos serão luzes ou serão trevas? Continua, mestre. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que Jesus está dizendo para nós? Se nós julgarmos as pessoas sempre por aquela perspectiva negativa,
olhamos as pessoas, nós julgamos muito rapidamente, né? Muito embora Jesus diga para nós, não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que julgardes, você também será julgado. Muito rapidamente nós vimos uma pessoa que não conhecemos e já traçamos dela um perfil completo, apenas pelas aparências, apenas pela ótica estreita do meu ponto de vista. E geralmente apuramos nesse julgamento apenas aquilo que entendemos de negativo. Muitas raras vezes, né, olhamos as pessoas num primeiro momento, às vezes aquilo acontece, né, aquela empatia espiritual, né? Mas às vezes já olhamos as pessoas e julgamos pela aparência, pela maneira como ela se veste, pela maneira como ela anda, pelo jeito do corpo físico dela, pela cor da pele, pelo cabelo, se ela está a pé, se ela está de carro, se o carro é bom, se o carro é ruim. Julgamos muito rapidamente as pessoas no trânsito, por exemplo. Às vezes alguma infelicidade acontece, a pessoa comete aquilo que você achou que foi uma barbeiragem e você já julga, e geralmente já está com o rótulo, né? Então, nesse momento, quando nós deixamos de olhar as coisas pelo lado positivo, renunciamos à luz, que é o dom da vida, que é a oportunidade de estarmos aqui, neste plano material de provas e expiações, progredindo, melhorando, avançando, aprendendo, para nos apegarmos apenas àquelas coisas muito miúdas e muito pequenas que acreditamos que nos faltam ou que nos contrariam. E aí, nesse momento, deixamos de ser luz. Passamos a alimentar em nós as trevas, a escuridão. Não é sem razão que Jesus ensina para nós. No Pai Nosso, eu gosto sempre de lembrar deste pedido que Jesus pede para que nós façamos a Deus, no último pedido do Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal, Senhor. Livrai-nos do mal que ainda habita dentro dos nossos corações. Livrai-nos do mal que faz com que nós olhemos as coisas sempre de uma perspectiva maliciosa, as coisas e as pessoas, sempre de uma perspectiva egoísta, sempre de uma perspectiva cobiçosa, porque são estas coisas que nos fazem errar. Se nós não olharmos para dentro de nós mesmos e lançarmos um olhar inteligente sobre a maneira como reagimos à vida, às pessoas, a maneira como temos olhado a vida, né? E a maneira como temos olhado as pessoas que nos cercam, dentro de nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas. Se nós não prestarmos atenção naquilo que temos alimentado dentro dos nossos corações, porque nós sabemos, os Espíritos nos ensinam que a nossa mente ela é assaltada o tempo todo por pensamentos, e que muitas vezes é muito difícil de nós sabermos diferenciar o que é nosso do que não é nosso. Mas quando temos esta maneira de olhar, o assalto de pensamentos negativos é muito mais intenso. E aí, poucas vezes prestamos atenção para que tipo de pensamentos estamos dando guarida. Porque a mente, eu costumo dizer, né? Enquanto a gente não consegue construir o controle sobre os nossos pensamentos e sentimentos, porque isso é uma coisa que para nós ainda vai levar um bom tempo, né? Nós estamos ainda numa fase muito complicada, não conseguimos, tanto que nós vimos aí a quantidade de pessoas que sofrem do problema de depressão, ansiedade,
Nunca se vendeu tanto medicamento para depressão e para ansiedade na história, né? Todo mundo tem alguém na família que vive com problema de depressão, ou às vezes você mesmo né? Eu mesmo já passei por problemas de depressão, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas os remédios que nós tomamos, eles são apenas muletas, eles corrigem a química cerebral. Só que no momento seguinte que você deixou de tomar o remédio, se o hábito não foi corrigido por você, você volta no ciclo depressivo, no ciclo ansioso. Se o hábito de alimentar os pensamentos negativos que você deixa que sejam instalados no seu íntimo, a partir da maneira como você olha as coisas, se você não corrige este hábito, nós vivemos entrando e saindo desses ciclos de negatividade. Então é importante que nós busquemos a causa, e Kardec faz isso diversas vezes, né? Que nós remontemos, busquemos a causa daquilo que nos faz sofrer. Conheço pessoas que muitas vezes têm tudo na vida, tem bens materiais, não vive mal, tem bons recursos financeiros, tem família, está todo mundo vivo, todo mundo relativamente bem de saúde, mas a pessoa não para de reclamar da vida. Está sempre faltando alguma coisa. E os problemas são sempre os outros. É aquela posição de vítima das circunstâncias. A pessoa é a vítima, o mundo parece que conspira contra ela. E realmente conspira, porque ela só vê o lado negativo do mundo. É como a mensagem disse, a dor, né, e a tristeza e a alegria começam dentro de nós. Então, a treva que Jesus disse para nós, aqui, se portanto a luz, né? Porque ele está dizendo, os teus olhos são mecanismos de luz, mecanismos de captação da luz espiritual, da luz do mundo, da luz da vida, da luz do amor, da oportunidade de crescimento, de vitória sobre si mesmo. Se você consegue enxergar a vida a partir destas perspectivas, todo o teu corpo será luz. Porque o estado normal do corpo físico é a saúde. O estado normal do espírito não é a depressão, não é a ansiedade. Quando nós adoecemos físico ou espiritualmente, alguma coisa está errada. Ou nós já fizemos, né, coisas erradas, ou estamos fazendo nesse momento. E aí cabe essa reflexão que o Cristo nos traz. Será que a causa desse sofrimento não está na maneira como eu tenho olhado as coisas? Será que eu não tenho reclamado demais da minha vida quando tem muitas pessoas em situação muito pior do que a minha? Eu tenho tudo, tenho um corpo físico saudável, tenho uma família que tem lá os seus problemas. Que família não tem os seus problemas? Né? Existe família perfeita? Não na Terra, com certeza. Deve ter em algum dos planos dos outros planetas, dos planos espirituais mais elevados, com certeza deve ter, mas não na Terra. Né? Então, com certeza temos problemas nas nossas famílias, mas nós só olhamos as nossas famílias a partir dos problemas, não dos méritos, das virtudes. Porque com certeza não temos só parentes ruins, tem parentes que são muito bons. No entanto, nós nos apegamos às vezes àquele defeitinho, um ou outro, do meu cunhado, do meu irmão, né? Da minha sogra, e fazemos com que toda a família, ou como se toda a minha vida fosse um desastre por causa disso. Alimentamos então em nós as trevas. Então,
descobrimos, que a doutrina espírita nos mostra isso, que isso é uma questão de livre-arbítrio. Porque as coisas, elas estão aí, as pessoas têm as suas dificuldades, as pessoas têm os seus vícios e as suas virtudes. É escolha nossa, a perspectiva pela qual vamos olhá-las. É escolha nossa, a perspectiva pela qual vamos olhar o nosso trabalho. Muitas vezes estamos insatisfeitos com o nosso trabalho, né? Estamos insatisfeitos com o gerente, ou com o supervisor, ou com o meu companheiro de trabalho, mas eu olho e falo, poxa, mas eu tenho trabalho. São 14 milhões de desempregados hoje no país. Eu tenho trabalho com a graça de Deus. Então eu vou santificar o meu trabalho agradecendo a Deus por ter trabalho e vou feliz para o meu trabalho todos os dias e procurar olhar as minhas funções, a tarefa, as relações dentro do meu trabalho da melhor maneira possível, para que o meu trabalho seja a luz no meu corpo, não causa de trevas. Dentro da minha família, eu tenho lá um problema com meu filho, né? Eu vou ajudá-lo, vou corrigi-lo naquilo que é necessário, mas é importante também que eu veja as virtudes da minha esposa, as virtudes do meu marido. No entanto, olhamos apenas o lado negativo das pessoas e das coisas, e alimentamos em nós as trevas. Por isso que Jesus diz para nós: se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? E quanta dor e sofrimento você vai vivenciar por causa dessas trevas que você carrega dentro de si. Só que a doutrina espírita nos ensina, é livre-arbítrio nosso. Jesus diz para nós, né, naquele último momento, lá no Jardim das Oliveiras, prestes a ser preso, quando ele, sobressaltado, Pedro acorda no meio da noite, né, e vê o mestre naquela situação, que já sabia que ele ia ser preso. Então Jesus estava aflito, né? E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, não conseguiste vigiar comigo nem uma hora? Pedro, orai e vigiai. Vigiai a maneira como você vê o mundo, a maneira como você vê as coisas. Vigiai os sentimentos que a maneira como você vê as coisas despertam no seu coração. Vigiai quais desses sentimentos você tem acalentado, que são presentes que nós recebemos. É decisão nossa abrir o embrulho e colocar dentro do coração. É tarefa nossa fazer a escolha. E para que nós verifiquemos no Evangelho mesmo, será que é isso mesmo que Jesus estava querendo dizer? Será que é esta a perspectiva desta passagem que nós vemos lá no Sermão do Monte? Então vamos lá. Parábola dos trabalhadores da última hora. Essa todo mundo conhece, né? Está todo mundo muito familiarizado com esta parábola, né? Então, nesta parábola, Jesus compara Deus ao Senhor da vinha, a vinha ao universo, os trabalhadores a nós, que estamos sendo convidados a todo momento a trabalhar na vinha, a cooperar na construção do reino de Deus. Então tem lá os chamados, às 12 horas, às 9 horas, 8 horas, tal. E quando chega no final, quando encerra a jornada, e o Senhor da vinha, que é Deus, chama os trabalhadores para fazer os pagamentos, né? Nós temos essa passagem aqui, em que Jesus diz assim, Jesus começa a pagar igualmente a todos os trabalhadores, tanto aqueles
que chegaram desde a primeira hora de trabalho, que aguentaram o dia inteiro de trabalho, quanto aqueles que chegaram na 12ª, trabalharam ali 1 horinha, 2 horinhas só, certo? E o Senhor da vinha recompensa a todos de maneira igual. E aí, um daqueles que chegaram na primeira hora, fica indignado com essa situação e questiona a Deus, dizendo: e recebendo, murmuravam contra o pai de família, que é Deus, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Então ele estava se sentindo injustiçado, porque trabalhou mais que os outros e recebeu a mesma remuneração, né? Só que ele se esquece de algum detalhe, um detalhe importante, que ele tinha combinado aquela remuneração, né? E aí Jesus diz, né? Mas ele, o pai de família, respondendo, disse: amigo, não te faço agravo, não te faço injustiça. Não ajustasse comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer com o que me pertence, fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Então, Jesus está dizendo: olha, se o dinheiro é meu, eu faço aquilo que eu quiser. E se eu quero retribuir e remunerar igualmente a todos, eu não estou fazendo nenhuma injustiça, porque a tua remuneração foi combinada, né? E aí Jesus faz a pergunta fundamental que tem a ver com o assunto da nossa noite, nessa parábola: ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Jesus está chamando a atenção para nós a respeito exatamente do que nós estávamos falando, porque Jesus repetia as lições diversas vezes, de diversas maneiras diferentes, em contextos diferentes, para que nós, dentro das nossas diferenças, pudéssemos captar as lições, ora aqui, ora ali, de maneira que nenhum de nós ficasse sem compreender o Cristo. Então, se lá no Sermão do Monte ele diz: olha, os olhos são a luz do corpo, de maneira que se os teus olhos forem luz, todo o corpo será luz, né? Que é uma maneira mais abstrata, mais subjetiva de dizer, olha, presta atenção na maneira como você olha as coisas, como você vê o mundo, como você vê as outras pessoas. Aqui ele é direto. Ele pergunta: ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Ou seja, você está se sentindo injustiçado porque eu quis ser bom com aquela criatura, tratando ela igualmente. Então é você que está olhando a minha atitude de uma perspectiva egoísta estreita. A maldade não está em mim, a maldade está em você. Isso é muito comum quando a gente se sente, nós sentimos o sentimento da inveja, quando alguém, ou um amigo, ou algum estranho, é beneficiado com alguma situação. E nós sentimos aquele, né? Em vez de nós ficarmos: poxa vida, que legal, nossa, que bênção na vida daquela criatura, foi, né, aquela situação, aquele recurso, ou o nascimento de um filho, ou um casamento, seja lá qualquer situação que nós julgamos boa, né, e aquela pessoa vivencia aquela emoção positiva, e no entanto nos bate lá no fundo aquele sentimento da inveja e da cobiça. Onde está o mal? Está no benefício que a pessoa recebeu, ou na maneira como eu olho o benefício que a pessoa recebeu? O mal está dentro de mim. E se eu deixo
que esse sentimento, muitas vezes a gente é assaltado por esse sentimento, né? Precisamos ser honestos, né? Somos assaltados por esse sentimento. O problema não está em você ser assaltado por esse sentimento. O problema está em você deixar esse sentimento fazer ninho no teu coração. E você alimentá-lo. E desenvolver uma cobiça. E aí você vai estar criando dentro de si as trevas, que vão se repercutir no nosso corpo físico por meio de depressão, por meio de ansiedade, por meio de doenças. Então vejam que muitas vezes a libertação que tanto queremos a respeito de todas essas circunstâncias negativas, muitas vezes, né, que experimentamos, né, que na verdade, se a gente olhar com bons olhos, não são circunstâncias tão negativas assim, porque elas são uma oportunidade de reflexão, de autoconhecimento e de crescimento espiritual, né? Se nós olharmos, veremos que no fundo, a causa daquilo que vivenciamos está dentro de nós. Está na maneira como temos olhado as coisas. O foco pelo qual, o óculos a partir do qual temos visto a vida. E o mestre continua. Essa aqui, todo mundo conhece também. E já para fechar a nossa conversa da noite, que é para chamar a nossa atenção, né? Que Jesus disse para nós, né? E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Está lá em Mateus 18, 9. Olha como Jesus diz exatamente as mesmas coisas de diversas maneiras diferentes. Lá no Sermão do Monte ele diz, olha, os olhos são a luz do corpo. Cuida da maneira como você veja as coisas, porque você pode trazer para dentro de você luz ou trevas. Lá no sermão na parábola dos trabalhadores da última hora, ele dá a exemplificação prática. Ele dá um exemplo prático da mesma ideia, do mesmo princípio, do mesmo norte espiritual que serve 2000 anos atrás, serviu durante todo esse período, serve para nós hoje e vai servir pela eternidade. Por isso que se diz, né, que o Evangelho tem palavras de vida eterna. Porque é para a vida, é para a eternidade. São valores imortais. E Jesus, agora, radicalizando o exemplo, ele diz para nós, e se o teu olho se escandalizar, arranca-o e atira-o longe para ti. Aqui já está embutida a ideia da reencarnação, porque ele diz na sequência, melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo no inferno. Como que vamos entrar na vida com um só olho e tendo escolhido tirar um dos olhos? Só na reencarnação. E Jesus está falando aqui dos olhos físicos. É disso que Jesus está falando? Quando ele diz, arranca o teu olho, ele está pedindo para a gente arrancar o olho físico mesmo? Ou ele está pedindo para que nós arranquemos de dentro de nós a maneira negativa com a qual nós temos visto as coisas, como temos encarado a vida? Ele diz, arranca isso de dentro de você, porque isso vai gerar dor e sofrimento para você, para os outros que te cercam, e você vai viver como se você estivesse vivendo no inferno. Ou quem vive cobiçando as coisas, invejando os outros, vive em paz. Vive em paz? Quem vive falando mal dos outros, né? Por aí, disseminando as trevas. Eu conheci uma criatura que alguém chegava para ele e dizia assim, você conhece o Joãozinho?
Joãozinho, nossa, o Joãozinho me fez uma presepada, Joãozinho é ruim, Joãozinho é aquilo e tal. A pessoa falava um defeito do Joãozinho, ele devolvia 10 qualidades do Joãozinho. Mas o Joãozinho é um cara trabalhador, Joãozinho é um bom pai, Joãozinho é uma pessoa estudiosa. O que ele está fazendo? Os olhos. A maneira como você olha. Porque defeitos todos temos. Somos imperfeitos. Se vocês olharem a si mesmos, verificarão que nós não temos autoridade moral para julgar ninguém. O único que tinha autoridade moral, que passou aqui por esse plano, foi o próprio Cristo. E Ele que nos alertou, cuidado com a maneira como você julga os outros, porque com a mesma medida, ou seja, com o mesmo rigor, quanto mais rigoroso você for com os outros, o mesmo rigor que você usou contra os outros será aplicado a você. Então, meus irmãos, já encerrando a nossa conversa da noite, o assunto foi um pouco pesado, né? Mas a ideia era alertar, né, a nossa consciência, porque, olha só, a dinâmica da doutrina espírita é justamente essa. A gente vem aqui para o centro espírita, passa pelo tratamento espiritual, toma passe, vai ali na sala de cirurgia, atendido pelos médicos, tem o concurso das sessões mediúnicas de desobsessão, atendimento fraterno, mas todos esses recursos, eles são coadjuvantes. Eles vão propiciar a melhora. Eles vão nos energizar, vão nos dar um gás para que nós possamos fazer aquilo que realmente importa, que é a tomada de consciência. E onde que é que a gente toma consciência? É nesse bate-papo fraterno aqui. Nessa troca, nesse compartilhar de ideias a respeito do Evangelho. Porque o verdadeiro remédio está no Evangelho. Não está no passe. O passe energiza, restaura as energias, é gostoso. Você passa por aquele apoio, você vê gente ali que se importa com você, direcionando para você bons sentimentos, bons pensamentos, boas energias. É muito bom passar pelo passe, pela cirurgia espiritual. Mas quem cura mesmo são as palavras de vida eterna do Mestre. Quando nós compreendemos, nos conscientizarmos e começarmos a fazer o que temos que fazer. E aqui a mensagem da noite é, de acordo com essa perspectiva de Mateus 6, 22, 23, é cuidar da maneira como estamos olhando as coisas. Cuidar da maneira como temos visto, olhando o mundo. O mundo está cheio de problemas, tá? Mas tem muitas coisas boas também. Estamos caminhando, estamos progredindo. Então, meus irmãos, a mensagem era essa. Agradeço muito esses momentos que vocês dedicaram a me ouvir aqui. E rogo a Deus que todos nós, a princípio, em primeiro lugar eu mesmo, consiga fazer esse trabalho de modificar a minha visão a respeito de tudo, né? E que nós possamos, em nos modificando, trazer para dentro de nós a luz da vida. Olhar a oportunidade de estarmos encarnados aqui como uma bênção maravilhosa de Deus. Porque é nesse momento que podemos nos transformar. Não é para depois. Não é para ontem, é para agora. Para já. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe sempre.